Em estúdio para analisar as notícias do dia está, como sempre, às segundas-feiras, Pedro Pereira Coutinho, administrador da Fincor. Pedro, muito bom dia. Começamos por esta questão da Grécia. É uma questão que foi conhecida a meio da manhã, apenas alguns minutos, que diz respeito a uma intervenção externa, estou a citar, sem precedentes na Grécia, uma notícia que é avançada pelo Financial Times. O que é que poderá corresponder, ou o que é que poderá querer dizer uma intervenção externa sem precedentes num país como a Grécia, que se sabe está com sérias dificuldades, mesmo depois de um programa de 110 mil milhões de euros, de uma tentativa, aliás, de uma tentativa bem-sucedida de renegociação, agora a questão da reestruturação também em cima da mesa? Sim, eu penso que seja precisamente isso, num cenário atual, onde foi feito um plano de intervenção na Grécia em termos de apoio financeiro. E neste momento, já bastante dentro da implementação desse plano de ajuda financeira, coloca-se a questão de se a Grécia irá precisar ou não de um financiamento adicional, porque não está a conseguir cumprir as medidas de austeridade a que se propôs e, ao mesmo tempo, também não consegue ir recolher o financiamento que necessita no mercado externo. Então, torna-se necessário avaliar quais são as condições necessárias para que haja sucesso na medida de implementação das medidas de austeridade necessárias à implementação dos apoios externos e que condições são necessárias. E, portanto, eu penso que uma intervenção externa sem precedentes tratará precisamente do grau de profundidade a que tanto o FMI como o Fundo Europeu irão na implementação das medidas de austeridade. E o mesmo se passará com Portugal. Haverá uma tendência cada vez maior para a intervenção externa na implementação das medidas a que os governos propõem. Uma das questões abordadas nessa notícia do Financial Times diz respeito a uma autorização especial para as autoridades internacionais poderem participar na cobrança de impostos. Exato. Que efeitos é que poderá ter Já se sabe quando estes países pedem ajuda externa, perdem, e foi uma das questões muito levantada aqui há alguns meses, a perda da autonomia, da autoridade, quando pedem essa ajuda externa. Mas aqui estamos a um outro nível, que é cobrar-se, entidades internacionais poderem vir ao país e cobrar impostos, algo que é feito habitualmente e de forma direta e indireta pelo Estado. Sim, nós assistimos numa primeira fase à intervenção externa na definição das políticas a implementar e, sobretudo, nas medidas de austeridade necessárias para a concessão do financiamento. Neste momento estamos a assistir a um segundo nível de intervenção, onde as entidades externas se propõem intervir diretamente na implementação dessas medidas. E na Grécia uma das medidas fundamentais é atacar precisamente uma fraqueza que tem sido constatada no país a capacidade de cobrança de impostos. E, portanto, foram encontrados esqueletos a mais no armário, ou nos armários. Bastantes esqueletos que se traduziam numa grande dificuldade em cobrar os impostos necessários na economia. E, portanto, as entidades externas dizem, já definimos o que é preciso fazer, mesmo assim há dificuldades em implementar essas medidas, então vamos nós, juntamente com o Governo, implementar essas medidas lado a lado. E portanto, é um segundo nível de intervencionismo externo e de perda de soberania de um país. Pedro, a semana passada uma nota de análise da Fitch dava conta que, afinal, a dívida grega era diminuta de tal forma que, se houvesse um haircut ou não pagamento de 50% da dívida grega, nem sequer provocaria um downgrade nos bancos alemães. Hoje, o Goldman Sachs vem dizer o contrário. Diz que a exposição em toda a Europa ultrapassa os 100 mil milhões de euros face à dívida grega e diz que poderá, no caso da banca alemã, ascender a 18.700 milhões de euros. Se na semana passada se dizia que a banca alemã poderia ter tido algum tempo perante estes impasses para se livrar dessa dívida, agora parece haver aqui um contraponto. O que é que te parece mais credível?
que a banca alemã tenha conseguido desfazer-se dessa dívida, de quase totalidade da dívida, ou foi uma nota um pouco desvirtuada da realidade e afinal foi uma tentativa de alguma forma acalmar os mercados? Eu penso que, em primeiro lugar, em relação à questão do rating, que já deverá estar significativamente provisionada a dívida, ou o estoque de dívida que exista na banca alemã e em qualquer outra banca, de exposição a países como a Grécia, a Irlanda ou Portugal, onde um risco de reestruturação é de facto muito elevado neste momento. Se a banca alemã tinha um estoque elevado de dívida grega, como seria de esperar, e se teria conseguido transferir essa dívida no mercado, no curto espaço de tempo de que estamos aqui a falar, parece altamente improvável e, portanto, eu diria que o Goldman Sachs estaria mais próximo da verdade do que a Fitch na sua análise. Poderia sentir-se, pelo menos, ou deveria sentir-se, se houvesse uma mudança, uma tentativa de venda massiva por parte dos bancos alemães. Sem dúvida, seria imediatamente detectado no mercado, embora os spreads da dívida grega estejam, de facto, em níveis muitíssimo elevados, teria sempre um impacto significativo, muito significativo. E a verdade é que mesmo com esses spreads elevados, serão poucos os investidores que nesta altura acreditam que serão pagos. Sim, os spreads refletem precisamente isso, já refletem e descontam a probabilidade de haver um incumprimento e, portanto, da dívida ser reestruturada e não se vir a receber a totalidade do capital investido. E daí a rentabilidade muitíssimo elevada exigida pelos investidores para entrar no mercado de dívida grega. Agora, o que temos visto é que, de facto, em termos de financiamento externo, a Grécia está muitíssimo limitada e, portanto, transacionar montantes muitíssimo elevados no mercado secundário de dívida grega neste momento seria improvável sem ser detectado nos radares e facilmente ser conhecida essa movimentação de dívida pública. Pedro, tem-se confirmado, de certa forma, um falhanço pelo menos das primeiras dos primeiros 2 pacotes de ajuda à Grécia, depois à Irlanda. A Grécia, acabamos de falar da situação do país. A Irlanda, ontem, através de um ministro do governo, veio dizer que poderá precisar de um pacote adicional para ultrapassar as dificuldades. Se no início se separava, e naturalmente que são distinguíveis uma realidade da outra, a verdade é que depois, em termos práticos, os planos não funcionaram, os países precisam de mais ajuda e mesmo com mais ajuda não se sabe até que ponto é que conseguirão depois, mais tarde, pagar. Sim, sem dúvida. Enfim, todo este processo é um processo difícil de conduzir, naturalmente, e as consequências são difíceis de prever. O caso irlandês mantém-se bastante distinto de Portugal ou Grécia, onde, e no caso irlandês, o que parece ter havido é, de facto, um plano talvez demasiado ambicioso em termos de timings para o regresso ao financiamento externo por parte da Irlanda. A Irlanda teve um problema, sobretudo, e tem um problema sobretudo a nível do setor financeiro, estava sobrealavancado e tem que compensar agora a desvalorização de muitos dos ativos que tinha em carteira e, portanto, precisa de uma injeção de capital para reequilibrar os seus rácios. E de facto, a rapidez com que esse processo seria feito e implementado foi talvez sobreestimada por parte das partes que estiveram envolvidas na elaboração do plano e previram talvez um recurso ao mercado externo demasiado rápido. Há que referir também que o facto da Grécia estar na situação em que está atualmente tem muita influência na capacidade da Irlanda recorrer ao mercado de dívida externo, o mercado de dívida aberto e não a um financiamento. Que é outra questão que se coloca a estes países, que é como é que depois será essa segunda fase quando regressam novamente aos mercados, sendo que a Grécia estaria previsto para 2012 e também se ficou a perceber que não vai acontecer. Resta saber se a Irlanda vai conseguir voltar aos mercados dentro do timing previsto e também Portugal, que está previsto para 2013, mas são ainda muitos ses, muita indefinição nesta altura.
E todos, há contágio entre todas estas situações e, portanto, eu estou convencido que a Irlanda, se num cenário onde todas as intervenções externas estivessem a correr exatamente como planeado e a Grécia se estivesse a conseguir conduzir este plano de austeridade que lhe foi imposto, então eu penso que a Irlanda teria conseguido ou estaria a conseguir recorrer ao mercado aberto para se financiar e não necessitaria seguramente de um financiamento adicional por parte do FMI e Fundo Europeu. Mas, de facto, atualmente não é isso que acontece e a Grécia está numa situação bastante difícil e isto contamina a capacidade de todos os outros países, sobretudo estes mais periféricos da zona euro, em se financiarem no mercado. Resta saber se a afirmação de Nouriel Roubini, aqui há uns meses, que dizia que se não fossem tomadas mais medidas e, acima de tudo, reestruturantes no seio da zona euro, que poderia assistir-se a um efeito dominó nos países membros. A ver, vamos